Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente já trocou uma ideia sobre o acontecimento do dia, que foi essa questão da busca e apreensão na sede da Suno, né? O que aconteceu, né? A gente viu aí toda essa questão hoje cedo, saiu em vários jornais e tal. O primeiro lugar que saiu foi lá no Globo, né? Aquela colunista daquele Lauro Jardim, né? Ele que deu o furo aí sobre essa questão. Mas vamos lá, vamos entender o que aconteceu. Hoje cedo teve essa questão dessa operação de busca e apreensão. Ele até cita aqui, né, o colunista Lauro Jardim, tudo, né, uma investigação de suposta manipulação do mercado de fundos imobiliários, né. Por isso cumpriu decisão em 3 cidades, né, São Paulo, Porto Alegre e Goiânia. E aí o pessoal, né, o Thiago Reis, o Vitor, né, vocês conhecem, né, e o Baroni, estão sob investigação. A motivação teria sido uma queda típica de um fundo concorrente para beneficiar os fundos da própria casa. Né? Isso aí de acordo com o colunista lá, o Lauro Jardim. Pelo visto ele investe em FII, né? Ele está por dentro aí do que estava acontecendo. Aí ele coloca, em abril de 2022, o HCTR teve oscilação atípica de suas cotas, com variação de 25% no curto intervalo de tempo. O objetivo seria supostamente valorizar o HCTR e indicar aos cotistas de investimento de fundos da própria Suno Asset, aponta o Lauro Jardim, ele que está falando aí, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão e entender o que está por trás disso, né? Porque era uma operação de busca e apreensão, o que aconteceu, quem encomendou isso aí? Será que foi a CVM que chegou e falou, investiga lá que tem coisa, ou foi outra empresa, ou foi outro órgão? No caso, de acordo aqui com a Suno, de acordo com essa coluna do Valor Invest, ele traz o seguinte, né? A casa de análise afirma que a medida foi determinada por uma ação de produção antecipada de provas, ajuizada pela Hectare Capital. Então, a Hectare ajuizou uma ação de produção antecipada de provas contra a Suno. E aí você pode estar se perguntando, o que é esse tal de ação de produção antecipada de provas? Eu até peguei aqui, né, fui buscar para entender o que se trata, não sou advogado, e a gente vê o que é isso. Ó. Ele coloca, olha que interessante as perguntas, né? Quero processar alguém, mas não tenho prova suficiente do fato, ou não tenho certeza sobre quem o praticou. O que posso fazer? Né? Aí ele coloca, é possível ajuizar uma ação de produção antecipada de provas, essa ação está prevista no Código de Processo Civil, pererei, parará. Né? Para tentar obter informações sobre a ocorrência ou não de um fato responsável pela conduta. Aí 2. Quais vantagens e tudo mais? E os pré-requisitos, né? Procedimento que não admite defesa ou qualquer discussão sobre o mérito do caso. Não é, portanto, um procedimento litigioso, ou seja, uma disputa entre as partes. Ela é cabível em outros casos quando a prova ser produzida possa viabilizar um acordo entre as partes e 2. O prévio conhecimento de fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação futura. Aí ele coloca, né? O que acontece vou passar de forma mais rápida. 3. A parte contrária não poderá se defender, vai ser intimada para se manifestar e tudo mais, argumentar o juiz, pererê, parará, pororô. E aí acontece no final, condenação, não existe condenação de produção antecipada de provas, tampouco existe parte vencedora ou perdedora. A prova será produzida e caberá ao juiz apenas homologar o laudo pericial, ou no caso de entrar em documento certificar o cumprimento de todas as determinações. Está se portando um procedimento que previne o litígio e pode evitar um processo longo e custoso. Beleza, né? Vocês entenderam o que é isso aqui, né? Então, basicamente, você tem alguma coisa contra um terceiro, você fala, cara, eu acho que fez. Então, a polícia vai atrás de provas e tal, para descobrir. E aí, a gente vê aqui, né, essa questão da Hectare. Aí ele coloca aqui, ó, a empresa afirma que a medida contra a casa foi tomada sob a falsa alegação que a Hectare e fundos brasileiros teriam sido vítimas de uma campanha difamatória promovida pela Suno. O grupo acrescenta que ainda tem feito alerta sobre riscos de gestão do fundo HCTR desde maio de 2021, por fundo de relatórios fundamentados e assinados por seus analistas. De fato, né, o trabalho de uma casa de análise é alertar aí os analistas de produtos que não estejam aí de acordo com, né, as expectativas. Né? Não somente recomendar ativos, como também falar para o seu analista, seu assinante, falar, cara, não compra esse negócio que vai te dar dor de cabeça, pode te dar dor de cabeça e tal. Enfim, a casa de análise também tem esse viés. De todo jeito, tem aqui, né, ele coloca
fala o que a gente já leu, né, falando sobre a questão da hectare, e ele coloca: a Suno Research alerta seus clientes desde maio em relatórios fundamentais assinados, a gente já leu isso aqui, né, sobre a questão de mais transparência sobre sua gestão de risco, o que não ocorreu. Portanto, a referendação é uma degradante tentativa da hectare de retalhar a atuação firme e independente da Suno na sua atividade de análise de valores imobiliários, em detrimento da adequada disseminação de informações. A Suno ressalta que jamais negociou, pererê parará e tudo mais, né? Aí ele coloca, né? Após manifestar no âmbito da referida ação de produção antecipada de provas para esclarecer os fatos ao juiz competente, a Suno adotará as providências para que seja reparada a falsa acusação formulada pela hectare. Enfim, é isso. Ele até coloca aqui, por fim, a Suno reitera que as diligências realizadas estão associadas a uma ação privada de natureza civil, a qual não é movida pelo Ministério Público, pela polícia ou por autoridades públicas. Então, tá aí a nota da Suno, oficial. Os fundos hoje tomaram um tombo, foi mais ou menos por aqui, perto das 11 horas e tal. Demorou para chegar no mercado, mas a gente pode pegar aqui, por exemplo, da abertura do SNFF, ele chegou a cair 5%, fechou caindo 2%. O SNCI chegou a bater aí menos 3%, chegou a entrar em leilão. O Snag praticamente não sentiu, no final aqui teve uma queda, mas praticamente não sentiu esse baque. Enfim, vocês viram aí o que é, como que foi. Ao meu entender, é uma empresa entrando de fato, né, uma declaração de guerra aí, digamos, da hectare frente à Suno, e a gente vai acompanhando os desdobramentos aí desse episódio, vamos ver o que vai acontecer e tal, e a gente acompanha aí qualquer novidade eu trago para vocês. As perguntas que ficam, né, enfim, a gente pode fazer várias perguntas nesse caso. Um ponto que me chama a atenção, que não dá para deixar de falar, é que deu todo esse rolo, toda essa bagunça aí na Suno, mas rapidamente eles se posicionaram, né? Rapidamente eles jogaram essa nota. Tem um vídeo do Baroni rodando, eu não vou tocar aqui, mas você já deve ter recebido. Tem um vídeo do Baroni, e a pergunta que fica é: desde esse episódio que foi colocado aí, né, por eles, por suposta manipulação e tal, que foi abril do ano passado, mais ou menos, né? Desde esse momento desse episódio, o mercado pede a hectare explicações, né, sobre o que está acontecendo nos fundos, né, o que está acontecendo no circuito, o que está acontecendo com o fundo em si. E desde então, praticamente um ano, não temos nenhum tipo de posicionamento, nenhuma notinha dessa, igual o pessoal da Suno soltou. Então, fica aí esse questionamento, né, no mínimo curioso. Então, a gente vai aguardando aí os próximos passos dessa briga entre Suno e hectare aí. Qualquer novidade eu trago para vocês, mas a priori é isso aí que deu. No início do dia teve muita notícia e tal, o pessoal até se assustou um pouco, né, do jeito que começou a vir as notícias, mas agora a gente já entendeu, né, que é um movimento de uma empresa contra a outra, né. Enfim, eu ficaria preocupado se fosse algo, sei lá, a CVM mandou, né, tivesse por trás disso, porque não, a CVM que é um órgão regulador e tal, a CVM nem no meio dessa história tá. Então assim, como é uma empresa brigando com a outra, vocês já sabem aí todas essas questões, e qualquer novidade eu trago para vocês, beleza? Fica aí o vídeo, valeu, fui!